Bem-vindo a todos a esta reflexão sobre o pensamento de Friedrich Nietzsche, um dos meus preferidos, aplicado aos desafios contemporâneos. Eu vou explicar para vocês. Essa aula não é uma aula tradicional de Nietzsche. Essa aula vai tentar buscar, o cerne do pensamento de Nietzsche e trazer para um contexto de uma era digital, das redes sociais. Nós vivemos um mundo completamente diferente nos dias de hoje. E aí o difícil é você captar o que Nietzsche disse lá atrás e o que a gente poderia aproveitar nos dias de hoje. Por quê? Porque as ideias de Nietzsche permanecem surpreendentemente relevantes para que a gente possa compreender as questões éticas e políticas do nosso tempo. Também é muito importante esclarecer que Nietzsche foi um dos pensadores mais provocativos da história da filosofia. Ele questionava fundamentos que muitos consideravam inabaláveis. Sua crítica radical à moral tradicional, sua análise da verdade como construção social e seus alertas sobre o niilismo oferecem lentes muito poderosas para examinarmos fenômenos atuais como fake news, como polarização política, como crise de identidade nessa nossa era digital. Por que ainda faz sentido discutir Nietzsche no contexto digital do século XXI? Então, a nossa aula está estruturada em 4 grandes, blocos temáticos que nos permitirão compreender progressivamente como o pensamento nietzschiano dialoga com o nosso presente. Bom, primeiro, exploraremos os conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche, incluindo sua crítica moral tradicional, conceito de vontade de potência e o problema do niilismo. Em seguida, examinaremos sua crítica à verdade e como ela ilumina fenômenos contemporâneos como fake news e manipulação política. O terceiro bloco desta aula abordará questões de subjetividade, isolamento e identidade nas redes sociais, através de conceitos nietzschianos como ressentimento e criação de si. Finalmente, estabeleceremos conexões entre ética e filosofia política, propondo uma ética da autenticidade para o nosso tempo. Qual destes temas você acha mais relevante para entender nosso cotidiano? Ele era um pensador profundamente crítico da tradição filosófica ocidental, especialmente da moral judaico-cristã e do racionalismo socrático-platônico. Para ele, a filosofia tradicional havia criado uma dicotomia entre o mundo sensível e um suposto mundo ideal, desvalorizando a vida concreta em favor de abstrações metafísicas. Concordo com ele plenamente. Seu projeto filosófico consistia em realizar uma transvaloração de todos os valores, ou seja, questionar radicalmente os fundamentos morais que sustentam a nossa civilização. Nietzsche não propunha simplesmente uma nova moral, mas uma forma completamente diferente de pensar. Não é? Nós vamos poder ver. E sobre o que esses pensamentos diferentes? Sobre valores, sobre a verdade, sobre a existência humana, né? Então, compreender esses fundamentos é essencial para aplicar seus pensamentos aos desafios contemporâneos. Assim, eu deixo mais uma provocaçãozinha. Você já se questionou sobre os princípios que considera fundamentais da sua vida? Um dos pilares do pensamento nietzschiano é a crítica radical à moral tradicional. Nietzsche argumenta que a moral ocidental, especialmente em suas raízes cristãs, é fundamentalmente uma moral de escravos, que nega a vida em favor de valores transcendentes, ou seja, não se preocupe, você está vivendo mal, tá sendo escravizado por todos os seus chefes, etc. E, né? Tá tudo bem, você é um motorista de Uber, mas conseguiram convencer você que você é
uma pessoa que empreende, né? Então essas coisas, né, são bem características da moral cristã, em que você tem que aceitar todas essas lógicas, né, da moral cristã. Significa o quê? A principal, a vida eterna. Não se preocupe em viver todos os seus males aqui, porque aí a gente fala de um valor transcendente. Você terá como, como benefício, como um presente, a vida eterna junto dos seus. Então vamos parar para pensar. Nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo e com as pessoas que você julga serem as mais importantes, as pessoas que você ama. Existe algo que possa prender mais em uma ideologia do que isso? Algum ideal, alguma ideia mais sensacional do que isso? E essa é exatamente isso que Nietzsche discute, né? Ele fala, por exemplo, que valores como humildade, compaixão, abnegação seriam, na sua análise genealógica, expressões de ressentimentos dos fracos contra os fortes. E aí tem toda uma lógica das pessoas acharem que aqui ele está falando mal dos fracos. Ele não está dizendo isso. Está falando que, em termos gerais, a moral cristã fez as pessoas acreditarem que, por elas estarem sofrendo, isso não teria importância, porque, em termos transcendentais, metafísicos, lá depois da nossa vida humana, eles teriam, né, uma vida cheia de felicidades. Aí vamos continuar aqui falando que ele também rejeitava a existência de verdades absolutas e universais. Para ele, aquilo que chamamos de verdade é sempre uma interpretação, uma perspectiva moldada por interesses, valores e relações de poder. Nós vamos falar bem sobre isso. Não existe um ponto de vista de lugar nenhum, uma objetividade pura e neutra. Essa crítica é fundamental porque libera o indivíduo para criar seus próprios valores, assumindo responsabilidades por sua existência. A reavaliação dos valores não significa relativismo moral superficial. Vou repetir. A reavaliação dos valores não significa relativismo moral superficial. O que, né, nos tempos de hoje, as pessoas insistem em nos passar essa ideia que tudo se pode. Não, não é tudo que se pode. Certo? Tudo se pode, chama-se relativismo moral. Você faz o que você bem entende. Não é assim. Porque se fosse assim, a gente entraria em caos total o tempo todo. Não haveria um mundo minimamente capaz de suportar tanto conflito. Então, de novo, não significa relativismo moral superficial, mas sim o convite corajoso para examinar criticamente as bases daquilo que consideramos bom, verdadeiro ou justo. E aqui eu vou fazer mais uma provocaçãozinha para vocês. Por exemplo, nas redes sociais, essa crítica, né, que Nietzsche faz se manifesta quando a gente questiona por que certos comportamentos são consideráveis canceláveis enquanto outros são tolerados. Quem define essas fronteiras morais? Nesse momento, eu gostaria de falar com vocês sobre o perspectivismo na era digital. Vou explicar, a palavra é difícil, mas eu vou explicar. Esse perspectivismo é um dos pilares mais revolucionários da epistemologia nietzschiana. E talvez seu conceito mais urgente para compreender a nossa era digital. Nietzsche rejeitava a possibilidade de um conhecimento absolutamente objetivo, como eu falei, argumentando que todo conhecimento é necessariamente perspectivista. Ou seja, vemos o mundo sempre a partir de um ponto de vista situado, moldado por nossos valores, interesses, experiência e relações de poder. Poderíamos incluir ideologia, né? Portanto, não existe um olhar divino capaz de contemplar a realidade de lugar nenhum. Concordo. Como ele afirma, né, no livro Genealogia da Moral,
Existe apenas uma visão perspectivista, apenas um conhecer perspectivista. Isso não significa que todas as perspectivas sejam equivalentes ou igualmente válidas, mas que devemos abandonar a ilusão de uma verdade totalmente desvinculada dos interesses e interpretações. Na era digital, o perspectivismo ganha uma dimensão dramática. As redes sociais funcionam como um amplificador, nossa, coisa louca, um amplificador de opiniões, que a gente chama de amplificador de perspectivas, criando bolhas informais onde cada grupo constrói e reforça a sua própria versão da realidade. E aí a gente cria o quê? Realidades paralelas. Né? Teoria do multimundo, que eu já comentei com vocês em outras aulas aí atrás. Os algoritmos, gente, eles privilegiam conteúdos que confirmem as nossas crenças. Tal do viés de confirmação, né? Então, ele privilegia qualquer conteúdo que sirva para nós como uma reafirmação de nossas crenças. E aí, isso faz com que a gente crie câmeras de eco, onde a diversidade de perspectiva é sistematicamente reduzida ou absolutamente eliminada. O resultado é a fragmentação do espaço público em múltiplas realidades paralelas que raramente dialogam entre si. Cada bolha afirma sua perspectiva como verdade absoluta, exatamente o que Nietzsche nos alertou ser impossível e perigoso. E aí, quando a gente fala em várias bolhas, a gente está falando da bolha do pessoal da extrema-direita, da bolha da extrema-esquerda, da bolha do cara de direita que não gosta da extrema-direita, está extrema-direita, do cara de esquerda que não gosta do pessoal da extrema-esquerda e gosta muitíssimo menos do pessoal da extrema-direita, dos moderados que, por incrível que pareça, são considerados pessoas que não têm opinião, quando na realidade ser moderado é ter uma opinião, né? Então isso é bem complicado. A gente vai formando um monte de bolhas com cada um pensando, cada grupo pensando de uma forma. E o diálogo que Habermas sempre nos diz, né, que é a questão do ambiente público, né, ele vai se desfazendo, porque cada um pensa de um jeito, as pessoas não conversam, e aí as redes digitais nos ajudam a nos afastar, né, porque você começa a criar múltiplos inimigos, as pessoas vão se afastando cada vez mais. Se vocês ainda não perceberam, mais os contatos físicos no barzinho, o churrasquinho de final de semana, né, o futebolzinho, né, isso meio que está diminuindo bastante. Por quê? Porque as pessoas começam a se afastar, elas, né, encontraram no celular o seu mundo, onde ele sempre vai ver o que ele gosta, né? Ele sempre vai escutar o que ele gosta, ver o que ele gosta, ele não precisa entrar na Globo e assistir uma novela que ele não suporta. Ele fica ali no celular, fica vendo coisas política, pode ficar vendo coisas sobre qualquer interesse e o mundo que gire, né? E isso faz com que as pessoas vão se isolando cada vez mais do mundo e de uma perspectiva comunitária. O que nós percebemos é que esse desafio contemporâneo não é eliminar o perspectivismo, porque eu acho que isso é muito difícil, cada um tem a sua própria perspectiva, né? Mas sim desenvolver o que poderíamos chamar de perspectivismo crítico. Como isso seria maravilhoso, né? Reconhecer honestamente nossa própria perspectiva situada, exercitar a capacidade de compreender perspectivas diferentes sem necessariamente concordar com elas e questionar especialmente aquelas verdades que se apresentam como absolutas e inquestionáveis. Isso é o mais importante. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje, né?
Eu vi falando nos grupos, em um dos grupos, eu falei, gente, a gente precisa começar a colocar um pouquinho mais de argumento na conversa, porque fica difícil, né? Você coloca uma notícia, aquilo é um fato. Aí as pessoas respondem com qualquer coisa. Por exemplo, um cara de extrema direita falando num canal que é financiado por radicais de direita, falando coisas completamente absurdas, e os caras colocam no grupo dizendo que aquilo é fato. Do tipo, Lula não será candidato em 2026. Qual é a lógica? A lógica eu fui escutar, porque eu sou curioso. Falou, e a lógica era, não, porque até lá a imagem dele será destruída e ele não terá condições de ser candidato. Pelo amor de Deus, gente, isso não é um argumento. Isso não é um fato. Nós estamos a um ano da eleição. Isso fica assim, é até meio difícil. A gente chega uma hora que você tenta de todas as formas conversar, entrar num diálogo politicamente aceitável, não sei o quê. E assim, a gente vê o tempo todo os argumentos pautados em besteiras, em opiniões que estão longe, muito longe da realidade factual. E aí, é isso aí. Continuando. Nas disputas políticas e sociais contemporâneas, aqueles que controlam quais perspectivas ganham visibilidade, like, né, engajamento, e legitimidade, aí é a questão da legitimidade do líder, né, exercem enorme poder. O pensamento nietzschiano nos convoca a perguntar constantemente de onde estou vendo, que perspectivas estão silenciadas, quem se beneficia, presta atenção nisso, quem se beneficia quando determinada perspectiva é naturalizada como a verdade. Então, o que nós poderíamos pensar aqui como uma pequena provocaçãozinha para vocês? O que a gente poderia pensar? Você consegue identificar sua própria bolha nas redes sociais? Consegue identificar sua bolha das redes sociais ou não? Quando foi a última vez que você buscou ativamente compreender uma perspectiva radicalmente diferente da sua? Qual foi a última vez? O que eu percebo muito em que alguns grupos mais radicais, dos dois lados, as pessoas sequer pedem desculpa. Mesmo quando os fatos são claros contra aquela opinião. E assim, o que é muito óbvio é que as pessoas acham que, como ela tem uma opinião muito concreta em relação a um assunto, a verdade pertence a ela. Entenderam? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta que é dessa forma. Então a verdade está do meu lado. Não. Nem sempre a verdade está do seu lado. Pode ser que a verdade esteja completamente longe do que você pensa. Mas as pessoas, elas se colocam numa posição tão radical que elas não permitem que outra pessoa sequer faça uma pergunta ou tire alguma dúvida sobre aqueles argumentos que são mencionados. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a noção de vontade de potência. Isso é bem, bem legal, tá, gente? E a construção de valores. Vamos lá. A vontade de potência é talvez o conceito mais central e também mais mal compreendido da filosofia de Nietzsche. Frequentemente, ela é interpretada como mera vontade de domínio ou poder sobre os outros. Todavia, quero que vocês prestem muita atenção, a vontade de potência é, na verdade, uma força vital mais fundamental, ou seja,
aquele impulso de crescimento, de expansão, de criação e autossuperação que caracteriza toda forma de vida. É a força que impulsiona organismos a se desenvolverem, artistas a criarem, pensadores a questionarem, né? No contexto da moral, a vontade de potência manifesta-se como a capacidade de criar valores próprios, em vez de simplesmente aceitar valores impostos pela tradição, pela religião, pela sociedade, o que quer que seja. O indivíduo que afirma sua vontade de potência não busca conformidade com as normas externas, né? Essas normas externas que são o que movem o mundo, mas constrói ativamente uma existência autêntica, baseada em seus próprios critérios de valor. Isso não implica um individualismo egoísta e irresponsável. Mas, como eu compreendo, é a coragem de assumir plena responsabilidade por quem se é e pelos valores que se escolhe afirmar. Vou repetir para vocês entenderem. Coragem de assumir plena responsabilidade por quem se é e pelos valores que se escolhe afirmar. Gravem isso. Contudo, precisamos nesse momento enfatizar a distinção entre vontade de potência e competição digital, que são coisas completamente diferentes. Competição digital está ligada a curtidas, seguidores, engajamento, etc. Esta última, tá? Competição digital, é uma manifestação clara, né, degenerada do conceito. Manifestação degenerada do conceito de vontade de potência. Grave isso também. Aí eu faço uma provocaçãozinha. No seu dia a dia, gente, você já percebeu situações onde alguém cria o próprio caminho, mesmo contra as expectativas? Isso é vontade de potência? Esse slide, ele representa um momento interativo crucial. Um momento na aula, tá? Porque vocês precisam pensar. Eu convido vocês a aplicar imediatamente o conceito abstrato de vontade de potência a situações concretas e reconhecíveis. O conceito de vontade de potência frequentemente é mal compreendido como simples vontade de dominar outros ou acumular, né, acumular poder externo. Eu estou repetindo, tá? Para gravar. Mas Nietzsche tinha em mente algo mais profundo e mais sutil. A força vital que impulsiona todo organismo a crescer, a se expandir, superar limites, criar e afirmar sua própria existência. Esta é uma diferença crucial entre poder sobre, que é o domínio, e o poder para, que é a capacidade criativa. Poder sobre, que é o domínio, poder para capacidade criativa. Gravaram? Então, nos exemplos apresentados, que eu vou apresentar aqui para vocês, eu queria que vocês pensassem rapidamente um exemplo de vontade de potência no cotidiano. A gente pode pensar em filme, escola, política e etc. Tá? E aí eu vou fazer uma coisa diferente, vou tentar brincar com vocês sobre coisas do dia a dia, né? Coisas mais divertidas, né? Para sair um pouquinho da teoria nietzschiana, que não é uma teoria tão fácil. Eu vou apresentar 3 exemplos para vocês. Rocky Balboa, Lisa Simpson e Arya Stark. São manifestações distintas, mas complementares da vontade de potência. Rocky Balboa representa a superação através da disciplina física e mental, transformando limitações em oportunidades de crescimento. Ele não aceita passivamente o destino que a sociedade lhe oferece, mas cria ativamente sua própria trajetória através de esforço, determinação e recusa em conformar-se. Agora, a Lisa Simpson, que eu
Sou um fã da Lisa Simpson. Exemplifica a vontade de potência intelectual e moral. Ela constantemente questiona os valores da comunidade em que vive. Busca conhecimento por si, né, por si mesmo, cultiva talentos que não são valorizados em seu ambiente e mantém seus próprios critérios éticos que de alguma forma isola, né? E aí, o terceiro exemplo seria a Arya Stark. Demonstra talvez a forma mais radical. Após perder família, identidade social e segurança, ela reconstrói completamente a si mesma, adquirindo novas habilidades, criando uma nova identidade e tomando as rédeas de sua própria narrativa em um mundo que havia lhe roubado qualquer agência. E para complementar, né, Rock Balboa, do filme Rock, teve 1, 2, 3, né? Lisa Simpson, dos Simpsons, e Arya Stark, de Game of Thrones. Vocês não se lembram desses personagens, tá? Todos eles fizeram muito sucesso. Então, nesse contexto digital contemporâneo, a vontade de potência genuína deve ser distinguida de suas manifestações degeneradas. Tá? Acumular seguidores, curtidas, validação externa quantificada absolutamente não constitui vontade de potência no sentido nietzschiano, pois frequentemente é justamente o oposto, a subordinação servil à aprovação alheia. Eu deixo mais um pensamento para vocês, que a vontade de potência verdadeira seria criar conteúdo autêntico, mesmo sem garantia de aprovação algoritmo. Desenvolver habilidades e conhecimentos por motivação intrínseca. Questionar narrativas dominantes. Resistir à massificação e cultivar a singularidade. Complicado, não? É a diferença entre construir uma persona para ganhar likes e construir genuinamente a si mesmo segundo critérios próprios de valor. Eu deixo para vocês aí uma provocaçãozinha no seu próprio cotidiano, na escola, no trabalho, nas relações, na família, etc. Você consegue identificar momentos em que exerceu vontade de potência criativa? E momentos em que se conformou passivamente a expectativas externas? Agora eu vou falar um pouquinho do conceito de niilismo e suas implicações. Tudo bem? O niilismo, ele normalmente é diagnosticado, e é uma confusão danada, tá, gente? Ele é normalmente diagnosticado como o grande problema da modernidade. Nietzsche diz isso com clareza. Trata-se da experiência de que nada tem sentido. Portanto, os valores tradicionais perderam sua força vinculante, mas nada foi colocado em seu lugar. Ele está comentando aqui da questão do crescimento vertiginoso da ciência nos séculos XVII, XVIII, XIX, em que as pessoas saíram de uma visão cosmológica para uma visão mais centrada no humano, né? Com a força da ciência nesses 3 séculos. Tem uma frase muito famosa de Nietzsche, né, que ele diz que o Deus está morto. Mas isso ele não faz como celebração do ateísmo, mas como um diagnóstico de uma crise civilizacional. Civilização. Realmente é uma crise. E naquela época a crise era ainda maior. E por incrível que pareça, passamos mais 100 anos e a igreja está aí. Religiões estão aí e elas não diminuíram. Tirando o catolicismo, que diminuiu um pouco, as outras religiões estão aí crescendo, sem problema nenhum. Então Deus provou-se que não está morto. Essa crise que eu comento com vocês nada mais é do que os fundamentos metafísicos e religiosos que sustentavam valores e sentido, esses mesmos haviam se tornado insustentáveis para o homem moderno. A ideia de Nietzsche. E ele não estava falando nenhuma besteira. Essa mesma crise, ela gera o que ele chama de niilismo passivo. Ou seja, apatia, desespero, ausência de propósito.
O perigo é que, sem fundamentos transcendentes, a vida pareça não ter sentido algum, levado à desorientação ética e ao desespero existencial. Não é? Ora, se você não tem mais Deus, a ciência muda completamente a ética e os fundamentos da moral, e aí, gente, o que acontece? Você começa a falar, pô, será que Deus existe mesmo? Foi uma criação? Né? Se a gente olhar as religiões desde a da pré-história e você vir trazendo e fazendo interligação entre elas, vocês vão ver que muita coisa dos hindus são utilizados na própria Bíblia, os gregos, né? Muita coisa foram trazidos pelos gregos, assistam aulas de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, o que acontece? Você pegar outras religiões da África, todas elas têm a mesma fundamentação, porque no fundo, as pessoas têm o medo da morte. Esse é o princípio básico de toda religião, é acreditar em algo transcendental que, de alguma forma, nos faça ter esperança de que algo continue depois da nossa morte. Bom, então eu vou continuar. Então, Nietzsche também vislumbra a possibilidade de um niilismo ativo. Ou seja, reconhecer a ausência de fundamentos absolutos, não como tragédia, né? Mas como uma forma de libertação. Né? É a oportunidade para a criação de novos valores, para o surgimento do que ele chama de além do homem, né? Super-homem, Obermensch, em alemão, tomara que tenha falado certo. Isso seria capaz de afirmar a vida mesmo sem garantias metafísicas. É bem complicado, né? Muita gente não se apoia nisso, não, de criar novos valores. É muito mais confortável você viver num ambiente em que todos acham que, quando sairmos daqui, vamos ter uma vida eterna. E assim, alguém pode falar assim, pô, mas você critica a religião? Não, muito pelo contrário, eu gostaria muito de acreditar nisso. É muito confortante. E aí eu faço uma provocaçãozinha a vocês. Como podemos lidar com momentos de vazio e falta de sentido sem cair na apatia ou no desespero? No niilismo ativo lá, né, Nietzsche já falou, olha, crie novos valores, se transforme no além do homem. Além do homem não é gênero, tá? Além do humano, tá bom? O niilismo, esse conceito de niilismo, é possivelmente o diagnóstico mais importante e perturbador que Nietzsche oferece sobre a humanidade. E sua relevância apenas se intensifica nessa era digital que nós estamos vivendo hoje. O niilismo, no sentido nietzschiano, preciso, não é simplesmente, eu vou tentar repetir, tá? Não é simplesmente pessimismo ou cinismo, mas a experiência de que nada tem sentido, de que todos os valores supremos que anteriormente davam orientação e propósito à vida perderam sua força vinculante. Teoricamente, não aconteceu isso. É o que resta após a morte de Deus, segundo Nietzsche. Não apenas o Deus cristão, mas todos os fundamentos metafísicos absolutos que sustentam sistemas de valores. E agora eu vou tentar estimular uma reflexão produtiva. Então eu vou colocar personagens que atravessam experiências nihilistas e buscam reconstrução de sentido, né, abundante na cultura popular contemporânea. Eu vou tentar trazer de novo, né, cultura pop, para ver se vocês se animam um pouco. Dá um exemplo para vocês, mais pop impossível, né? Tony Stark, Homem de Ferro. Após o ataque em Os Vingadores, enfrenta ansiedade existencial
e questiona o sentido da identidade heróica. Tem uma outra série muito legal, gente, muito legal. Ela chama BoJack Horseman. É um cavalo, forma de homem, né? Que é uma série com o mesmo nome, BoJack Horseman. Esse Horseman, ele passa por repetidas crises nihilistas. É um desenho, tá? Buscando desesperadamente sentido através de fama, relacionamentos e substâncias, certo? Até eventualmente confrontar a necessidade de criar significado interno. Outro exemplo, esse é adorável. Rick Sanchez, da série Rick e Morty. Se alguém não assistiu, por favor, assistam, porque é espetacular, é super inteligente e tal. É um desenho também. Então o Rick é talvez o personagem da cultura pop que mais explicitamente encarna o niilismo. Por quê? Seu conhecimento científico era um cientista assim, fora do normal, tá? Esse conhecimento ilimitado que ele tinha revela a ele, né, que nada tinha sentido, né? Nada tinha um propósito cósmico intrínseco que o leva à depressão e comportamentos autodestrutivos. É muito louco, tá? Até que relacionamentos humanos ofereceram a ele possibilidade de um sentido construído. É muito bacana, muito bacana. Também poderia citar, por exemplo, no universo brasileiro, se vocês tiverem curiosidade, o personagem Clara da novela O Outro Lado do Paraíso. Ou procurem uma sinopse que vocês vão entender o que eu estou falando. Então essa Clara, ela enfrenta o niilismo após sofrer desilusão amorosa e perda de propósito, reconstruindo identidade através de novos valores e objetivos. No cinema, e eu achei muito legal esse filme, o personagem Theodore do filme Hair, H-E-R, de 2013, Theodore experimenta um vazio existencial após o divórcio, tentando preencher com um relacionamento com inteligência artificial. Hoje seria muito mais fácil, né? Até que ele se confronta com uma necessidade de reconstruir significado em conexões humanas autênticas. Então, a citação nietzschiana, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, quem tem um propósito enfrenta qualquer coisa. Que é do livro Púsculo dos Ídolos, oferece a chave. Não é a eliminação do sofrimento que torna a vida suportável, mas a presença de um propósito que dê sentido até mesmo ao sofrimento. O desafio do niilismo moderno, intensificado por essa fragmentação digital, pelo bombardeio de narrativas contraditórias, essa crise de instituições tradicionais de sentido, uma coisa muito louca que está ocorrendo, né? Então, o desafio do niilismo hoje é encontrar ou criar esse porquê sem poder recorrer a garantias transcendentais. Ou seja, você não pode fazer nada pensando sempre que vai ter um futuro já garantido no Éden, no paraíso. Nesse momento, a gente deve tentar consolidar a compreensão de que Nietzsche não é um nihilista no sentido de celebrar a ausência de sentido, mas ele era, na realidade, um diagnosticador do niilismo que aponta caminhos para sua superação. Parece completamente diferente do que muita gente fala, não é? Então a distinção fundamental entre o niilismo passivo e o niilismo ativo. Passivo é acreditar, bom, ó, nós estamos com um monte de problemas, crises existenciais nas instituições, etc. E um niilismo ativo. Em cima disso, nós devemos criar novos valores, criar um além do homem, né? E tentar superar esse medo da morte, né? Que nada mais é do que você sempre buscar um sentido de ser uma pessoa privilegiada com uma vida pós-morte. Isso, para mim, seria sensacional que as pessoas, ou boa parte delas, pensasse dessa forma. Mas também
tenho nenhum tipo de preconceito com quem é religioso. Eu acho que isso é, como eu disse, é confortante. O niilismo passivo, ele é paralisante. Por quê? Reconhece que valores tradicionais perderam fundamento, mas responde com resignação, apatia, desespero, busca de entorpecimento. É a resposta do último homem que no livro Zaratustra, né, que lá no livro ele despreza. Zaratustra despreza esse último homem, esse homem que se resigna, que fica apático frente a uma situação que para ele a vida perde sentido. Portanto, é a resposta do último homem que Zaratustra despreza esse último homem. Aquele que desiste de criar, que busca apenas conforto e segurança, que evita riscos e vive mediocremente. O niilismo ativo, em contraste, reconhece a mesma ausência de fundamentos absolutos, mas responde criativamente. Se não há valores garantidos transcendentemente, então somos livres e responsáveis por criar nossos próprios valores. Mas espera aí, calma, não é bem assim, não é qualquer valor. Tá? Essa é a liberdade aterradora que Dostoiévski capturou na frase: se Deus não existe, tudo é permitido. Mas Nietzsche a transforma de problema em oportunidade. A ausência de garantias metafísicas não é uma tragédia, mas convite à criação. É nesse contexto que surge o conceito do além do homem, super-homem, Ubermensch. E esse além do homem não é como ser biologicamente superior. Ele não, embora o nazismo tenha usado Nietzsche de forma bem agressiva, não é esse super-homem que os nazistas gostavam de usar. Na realidade, não era um biologicamente superior, mas é como aquele que supera o niilismo através da afirmação criativa da vida e da construção ativa de valores. Bem diferente, né? Bem diferente do que muita gente pensa. Agora a gente caminha para a era digital e a gente pode dizer que o niilismo passivo manifesta-se de formas específicas. O scroll infinito, sem propósito pelas redes sociais, como forma de entorpecimento. E né? A busca compulsiva por validação externa através de métricas, as curtidas, os seguidores, né? Para preencher um vazio existencial. A adesão à crítica a narrativas ideológicas pré-fabricadas para evitar o trabalho difícil de pensar por si mesmo. Né? O consumo passivo de entretenimento como escape da questão existencial do sentido. Tem algumas explicações, inclusive da neurociência, mostrando que nós temos dois sistemas, sistema 1, 2, o sistema 1 é mais rápido, mais instintivo, fazer análises complexas. Na realidade, ele olha, se precisar responder ou agir, ele faz rapidamente, quase que intuitivamente. Nós temos um sistema 2 que não, que precisa analisar, ele tem uma complexidade muito maior, gasta muito mais energia do ser humano. Então, o ser humano normalmente tende a economizar energia. Esse niilismo ativo digital envolveria desconexão deliberada para autorreflexão, criação de conteúdo autêntico expressando valores próprios, engajamento crítico com ideias diferentes, construção de comunidades baseadas em valores compartilhados escolhidos conscientemente e projetos criativos que afirmem a vida. Espero que vocês tenham gostado da parte 1 da aula. A parte 2 já está disponível. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, inscrevam-se no canal e um grande abraço.